Pela graça de Deus, neste momento, estou trazendo mais um excelente audiolivro para nossa edificação espiritual aqui no canal Adailton de Jesus. E eu peço a você que curta, comente e compartilhe este vídeo para que essa mensagem chegue a outras pessoas também. Vamos, portanto, ao audiolivro. Audiolivro O Poder Secreto do Espírito Santo. Autor Benny Hinn. Locução Adailton de Jesus. Capítulo 2. É imperativo que eu repita um episódio já narrado em Bom Dia Espírito Santo, a fim de pôr em melhor perspectiva essas notáveis experiências e mostrar que a vida cristã não tem por finalidade ser um clube tipo abençoa-me e dá-me isso, Senhor. Não. Após inúmeras indagações feitas ao Senhor sobre que Ele me estava permitindo experimentar a realidade de Sua presença, tive uma visão assustadora. Vi alguém defronte de mim, envolto por chamas e movendo-se de forma incontrolável. Seus pés não estavam tocando no chão. Sua boca abria-se e fechava-se de modo parecido com o ranger de dentes referido na Bíblia. Foi naquele momento que o Senhor me falou em uma voz audível: prega o Evangelho. Repliquei: mas, Senhor, eu não sei falar direito. 2 noites mais tarde, tive um sonho. Vi um anjo que brandia uma corrente em uma das mãos. A corrente estava presa a uma porta que parecia encher o céu. Ele puxou pela corrente e abriu a porta, e vi ali pessoas, até onde minha vista dava. Estavam todas elas movendo-se na direção de um imenso e profundo vale. E aquele vale era um inferno. Milhares de pessoas se estavam precipitando em chamas. Os que iam mais na frente tentavam evitar a queda, mas o resto da humanidade os empurrava, precipitando-os nas chamas. Foi horrível. E novamente o Senhor falou comigo: se não pregares, eu te considerarei responsável. No mesmo instante, percebi que tudo em minha vida, incluindo minhas inacreditáveis experiências em meses recentes, tinham um único propósito: impulsionar-me para pregar o Evangelho. No início de 1974, visitando Stan e Shirley Phillips em Oshawa, cerca de 50 quilômetros a leste de Toronto, eu ainda não havia obedecido à visão para pregar. De fato, eu não havia ainda contado a ninguém as minhas experiências, sonhos e visões, mas isso haveria de mudar. Perguntei a eles: posso contar a vocês uma coisa? Ambos balançaram a cabeça em atitude de expectação, e então derramei diante deles o meu coração, pelo menos até onde minha gaguez me permitiu fazê-lo. Eles mostraram-se muito pacientes e ficaram me ouvindo por quase 3 horas. Finalmente, Stan me interrompeu e disse com grande entusiasmo: Benny, esta noite você deve ir à nossa igreja para compartilhar essas maravilhas. Stan e Shirley faziam parte de um grupo de cerca de 100 pessoas chamado Siló na Assembleia de Deus Trindade em Oshawa, e assim fui com eles naquela noite. Cabelos longos, vestes casuais, gaguejando e tudo mais. Eu não sabia o que aconteceria. Eu só sabia que o Senhor me tinha ordenado pregar o Evangelho, mas eu chegara a pensar que a pregação provavelmente devia ser realizada por meio de folhetos.
Durante a primeira parte da reunião, eu continuava não sabendo o que haveria de acontecer. Assim, fiquei muito nervoso, temeroso mesmo. Eu ia fazer de mim mesmo um tolo e todos eles haveriam de rir de mim. Aquilo tudo era demais para mim. Não se passou muito tempo e Stan, um cientista que trabalhava em uma placa nuclear da área, me tinha apresentado e eu estava me encaminhando para o púlpito. Eu nunca me pusera de pé por detrás de um púlpito. Stan disse-me: compartilhe suas experiências. E foi isso que me lancei a fazer. Abri a boca aterrorizado, mas algo tocou em minha língua, deixando-me um tanto dormente, e comecei a falar fluente e rapidamente, na verdade, rapidamente demais, e tive de me lembrar de diminuir o meu ritmo. Eu estava pregando o Evangelho. Parecia impossível, mas eu estava falando clara e suavemente, e não parei. Eu lhes disse, e quase todos eram jovens, como eu tivera um encontro com o Espírito Santo em meu dormitório, de como falei com ele, fazendo-lhe perguntas e ouvindo-o falar comigo durante um ano. Fiz uma pergunta retórica: como alguém pode ter um encontro com o Espírito Santo? E eu mesmo respondi, de joelhos, deitado de costas, andando pelo quarto, orando. Ninguém tem um encontro com ele cantando algum hino. E pressionei um pouco mais. Só há uma maneira de chegarmos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ou seja, através da oração. Continuei falando nesse tom por cerca de 1 hora. E então percebi que devia estar chegando a um final. Mas eu queria falar sobre Moisés, pois o Espírito Santo me tinha dado um discernimento que continua me deixando admirado até hoje. E de súbito fiquei deveras ousado. Eu disse: Moisés fez um pedido ao Senhor. Ora, ninguém pode fazer um pedido assim enquanto não tiver chegado ao Espírito Santo. Disse eu. Foi em um tempo 40 dias mais tarde, antes que ele pudesse fazer o pedido. Lembrem-se que Deus havia tocado nele, iniciando a comunhão, a adoração, a beleza, o êxtase, a presença do Todo-Poderoso, quando Moisés recebeu grande ousadia na fé. E foi então que ele pôde pedir: mostra-me tua glória. Ele havia pago o preço, asseverei. Moisés estava dizendo: Senhor, tenho estado aqui em cima contigo durante estes últimos 40 dias. Nada mais resta de minha carne. Agora deixa-me ver a tua glória. E Deus passou diante dele, e embora tenha visto somente as costas do Senhor, ele viu a glória, a maravilha de Deus. Não deixei escapar a oportunidade e disse: vocês querem gozar da presença de Deus? Perguntei. Então, se soltem, deixem de olhar para si mesmos e vocês obterão a visão de Deus. Baixei a cabeça e pensei: vou orar. Em meu quarto eu sempre me movia como se estivesse estonteado e chegava mesmo a cair no chão enquanto convidava a presença do Espírito Santo. Isso me ensinou a procurar algum lugar seguro onde ficar de pé ou ajoelhar-me, chegando mesmo a encostar-me contra alguma parede. Mas eu não esperava que algo similar viesse a ocorrer em uma reunião pública. Assim, levantei minhas mãos e disse: Espírito Santo, és bem acolhido aqui. Por favor, vem. Instantaneamente, o poder atingiu aquele lugar. Pessoas começaram a chorar e muitos caíram no chão. Oh, Deus querido, o que faço agora? Voltei-me para o homem que estava dirigindo a reunião.
na esperança de que ele viria e tiraria de minhas mãos a direção do culto. Porém, quando eu voltei e apontei na direção dele, ele caiu para trás, bem em 1 metro. Eu tinha tentado fazê-lo aproximar-se de mim, e de súbito ele ficou ainda mais longe de mim. Ninguém podia aproximar-se de mim. E foi então que me dei conta de que durante todos aqueles meses, naquele ano que se passara, qualquer pessoa que tivesse estado no mesmo aposento comigo teria caído também sob aquele poder. O líder fez várias tentativas para aproximar-se de mim, mas de cada vez em que o fez, bateu contra a parede. Finalmente, apenas falei com as pessoas. Muitas delas estavam ajoelhadas, chorando ainda. Falei-lhes um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Finalmente, terminei não orando mais. Lemos em Isaías capítulo 10, versículo 27. E acontecerá naquele dia que a carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E foi exatamente o que aconteceu ali. O domínio do diabo sobre as vidas é destruído quando nos vem a unção do alto. Esse foi o caso comigo e com minha língua, e assim aconteceu com aquelas pessoas naquela reunião. Conforme cheguei a perceber, mais claro posteriormente, atividade religiosa, falar em línguas em voz alta e gemidos e suspiros não são requisitos prévios necessários para que se revele o poder de Deus. Na maioria das vezes, essas coisas às vezes podem até servir de empecilho se as pessoas fizerem apenas querendo aparecer, querendo dar uma de que são mais espirituais do que as outras, porquanto procedem da carne quando acontece assim. Mas Deus quer demonstrar um poder real. Nosso desejo central não deveria ser receber os dons espirituais, mas a presença e o poder de Deus. Os dons espirituais talvez não transformarão a sua vida, mas a presença e o poder de Deus certamente a transformarão. E era isso que eu estava provando pela primeira vez naquela noite em Oshawa. Conforme eu já disse por centenas de vezes ao longo dos anos, Deus nunca chega tarde. Ele nunca se manifesta cedo demais, mas também nunca o faz tardiamente. Quando minha língua ficava dormente, eu simplesmente dizia, é agora, e começava a falar. A unção do Espírito Santo havia chegado e eu tinha sido curado da gagueira, e minha pregação adquiria poder. Miraculosamente, teve início o meu ministério, expandindo-se como se fosse um cogumelo. Virtualmente, chegavam convites a cada dia da parte de igrejas e comunhões diversas para que eu ministrasse. É importante observar que eu havia experimentado pela primeira vez a presença do Espírito Santo um ano antes e que ele me havia ensinado meticulosa e amorosamente, reassegurando-me, consolando-me e amando-me por um ano inteiro. Eu tinha obedecido ao Senhor conforme a mais plena extensão de meu entendimento e a unção me tinha sido dada, tal como acontecerá também com você. Essa unção destina-se a todos os crentes, uma vez que um crente aprenda o que a unção reserva para ele, uma vez que experimente a profundeza e a rica realidade daquele toque precioso. A vida adquirirá um novo significado quando esse crente mover-se até o lugar de culto que o Senhor tem para ele. Nunca me esquecerei de minha volta de Oshawa para casa. Naquela noite, eu estava zonzo, deitado em minha cama. 1 hora mais tarde,
eu continuava estonteado, boquiaberto, diante dos eventos daquela noite. Eu tinha visto o verdadeiro poder de Deus. Tinha recebido um vislumbre, embora muito fugídio, da resposta à declaração de Kathryn Kuhlman. Se você encontrar o poder, você encontrará o tesouro do céu. Era apenas um indício e precisava compreender mais. Eu ainda era muito inexperiente. O que fizeste esta noite, Senhor? Perguntei em meio às dúvidas. Inesperadamente ouvi a resposta pronta. Ser fiel. E foi tudo. Ser fiel. Na manhã seguinte, pouco depois de despertar, liguei o aparelho de rádio, seguindo o meu hábito de ouvir os cultos enquanto eu me preparava para ir à igreja. A primeira coisa que eu vi, e não faço a menor ideia de quem teria falado, foi: cuidado com o que fizeres com o poder que tens recebido. E logo em seguida, o programa saiu do ar. Não sou capaz de explicar isso. Eu havia ligado o rádio quando uma voz estava dizendo: cuidado com o que fizeres com o poder que tens recebido. E, ato contínuo, a voz calou. E não mais pude achá-la, embora tivesse mexido nos botões do aparelho por algum tempo. Naturalmente, percebo agora que as palavras "ser fiel" que tinha ouvido na noite anterior e a forte advertência pelo rádio na manhã seguinte complementavam-se entre si. O recado dizia, em sua essência: toma cuidado com o poder que te dei. Não fiques a brincar com ele e nem abuses dele. Essa advertência destina-se a todos os que buscam e recebem a unção do Espírito Santo. Deus precisa poder confiar em você. Ele anela que conheçamos e experimentemos a sua presença e a sua unção. Quando nos tivermos esvaziado de nós mesmos, haveremos de conhecer a sua presença e somente então poderemos experimentar o seu poder, a unção do Espírito Santo. Mas o fato do caráter fidedigno do crente também se reveste de capital importância. Precisamos ser fiéis com aquilo que Deus nos supre tão ricamente. Amém. Então, você está gostando deste audiolivro? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante. Curta e compartilhe este vídeo para que a palavra de Deus possa ter mais relevância aqui no YouTube.